Oi, gente, caiu por causa do tempo. Acho que já deu uma hora. Voltamos Oi, muito estranho, ele corta. bom, né? E por isso que caiu. Vamos ver se a gente retoma aí. Mas é isso, né, doutora Grazi? A gente tem que ter realmente esse cuidado do que é que vai vir depois. Eu comentava ontem com um colega, falei, a gente assiste, a gente lê, nós estamos todo mundo estudando, todo mundo tentando entender, e a gente vê entre os principais doutrinadores, entre juízes, entre procuradores do Ministério do Trabalho, entendimentos divergentes, né? Não há um entendimento consolidado ainda, e isso vai demorar para acontecer. Né? Nós teremos lá no futuro as OJs que vão regulamentar essas situações. Por enquanto, a gente vai trabalhando com as hipóteses, né? Tentando trazer aí Exato. o máximo de segurança para que empregado e empregador possa, sim, manter, e eu acho que esse é o objetivo principal de todos nós, as relações de trabalho vivas, né, os empregos garantidos, a renda mínima garantida, e que a gente possa passar por tudo isso com o menor prejuízo possível, né? Doutora Grazi, eu recebi alguns questionamentos aqui sobre as hipóteses de rescisão, e eu estou vendo que continua aqui o pessoal perguntando. Nós tivemos aí o nosso presidente da República, num determinado momento de inspiração, falando sobre o artigo 486 da CLT, né? Falando, olha, o ente público vai ter que pagar as rescisões. E aí estão me perguntando, nesses casos atuais de rescisão de contrato de trabalho, primeiro, aplica-se o 501, que é a hipótese de força maior da CLT, 501, 502, e segundo, aplica-se a hipótese do 486, que é aquele do fato príncipe, se o Estado vai efetivamente ser responsável pelas rescisões do contrato de trabalho. Então, vamos lá. Primeiro, estamos num período em que há a configuração da força maior. Eu acho que sim. Eu vou assim. São dois pontos bastante polêmicos e que a gente tem observado vários entendimentos. Vou defender o meu, dizendo que existem outros, e dizer o porquê, né? Vou fundamentar. Em relação à força maior, sim, isso não tem dúvida, tanto que na MP 927 expressamente a gente vê que está contido lá, reconhecendo que estamos no estado de força maior. Mas eu vejo que a questão da medida provisória só, de ela ter dito que, reconhecendo que nós estamos numa situação de força maior, não autoriza que eu interprete os artigos do 501 até o 503 de uma maneira que vá contra a Constituição Federal e contra a sua própria literalidade. Porque eu ouvi entendimentos contrários indo contra a literalidade, porque eu entendo o seguinte: primeiro, duas situações que a força maior ensejaria segundo os artigos, né? Eu poder pagar metade da rescisão, em casos, né, de pagar metade da rescisão, e o 503 que fala de reduzir 25% do salário, só, sem reduzir nada. Tá? Então, vamos lá, minha opinião, vou começar de trás para frente. Do 503, redução... Do 25%, que é o mais fácil, né? Porque isso daí eu não vi ninguém falando contra. Redução do 25% só de jornada, de salário, desculpa, sem jornada, inconstitucional. Isso daí seria possível somente por negociação coletiva, e nós já tivemos uma medida provisória que trouxe essa suspensão, que é mais benéfica, e é o que a gente deve usar. Em relação ao 502, tá? Se a gente fizer a leitura, ele diz assim, ó, ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou do estabelecimento. Ao meu ver, é possível, sim, mas aí a empresa, pelo motivo da força maior, ela tem que extinguir. Extinguir não é baixar a porta hoje e daqui um mês abrir. Acabou. Não, ao meu ver, não vejo como interpretar de forma extensiva, analógica, não vejo. Ela fala em extinção do estabelecimento, né? Exato, da empresa ou do estabelecimento. Suponhamos que eu tenha várias filiais, ou eu tenha... até posso concordar que eu ouvi uma tese assim, de parte
parte do estabelecimento, sei lá, uma empresa muito grande, eu pego muito, eu tinha muito contato lá com a BRF, eu tenho uma parte de aves, tenho uma parte de bovinos, entendeu? Então, assim, estabelecimento ou empresa, mas tem que extinguir. Não é extinguir, não é fechar a porta. E amanhã abrir de novo. E abrir de novo. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião sobre a força maior. Já quer que eu falo do fato do príncipe ou o fato do príncipe foi uma coisa de louco. Eu advogo muito para empregadores, para empresas também, né? E depois que saiu aquela declaração do presidente da República, eu acho que todos os advogados do mundo começaram a receber consultas. Posso mandar meu empregado embora então? E o prefeito que vai pagar a rescisão, né? Então, essa ideia que surgiu, o prefeito vai pagar a rescisão, porque foi o prefeito que mandou fechar, então é o ato da autoridade que determinou o fechamento, então não é bem isso, né? Então, assim, o fato do príncipe, primeira coisa, essa hipótese, acho que ninguém nem lembrava dela na CLT, né? Ela estava tão quietinha lá que nem... Mas o que ela vê? Ela vê a hipótese de uma paralisação da atividade em razão de um ato do poder público. Veja que, para mim, eu entendo que é uma situação pontual, né, uma situação específica. E aí a doutrina geralmente traz aquelas hipóteses em que uma empresa, o município ou o estado desapropriou determinada área onde funcionava uma empresa, que lhe impediu a continuidade. Para mim, essa situação hoje, embora haja entendimentos diversos, eu não sei se enquadra exatamente nessa hipótese do fato do príncipe, porque é uma coisa muito maior. Então, nós não estamos falando do ato do prefeito ou de Cuiabá, ou de Várzea Grande, ou de Sinop, nós estamos falando de uma mobilização mundial, né? Uma orientação da Organização Mundial da Saúde. Então, primeira avaliação que a gente teria que fazer é isso, né? Se realmente se enquadra ou não nessa hipótese. Segundo, eu entendo que também, se enquadrasse, ela deveria incorrer na hipótese de encerramento ou fechamento, extinção do estabelecimento, e não apenas nesse período em que ficou fechado. E outra coisa que é muito importante a gente destacar, que as pessoas às vezes não vê, o que o 486 fala é verba indenizatória. Então, eu não estou falando ali de saldo de salário, de férias vencidas, de 13º, não é nada disso. Essas verbas continuam de qualquer forma, mesmo incorrendo no fato do príncipe, sendo obrigação do empregador, né? Então, quando a gente fala indenizatória, seria os 40% da multa do FGTS. O aviso prévio, para mim, em havendo aí uma situação de força maior, já nem caberia, né? Concordo. Então, simplesmente nessa hipótese. Agora, queria ouvir a sua opinião também. A minha opinião é a mesma, idêntica, eu levando para a relatora. E eu penso o seguinte, a gente pode pegar o seguinte entendimento. Eu entendo que o 486, ele abrange aqueles atos discricionários da administração. Exatamente. Né? Para a gente ser um pouquinho mais técnico, seriam esses atos discricionários. Como falou, eu vou desocupar uma área para passar um metrô, certo? É uma situação que, vamos dizer que o administrador, ele tinha ali como escolher. Eu posso passar ali na 15 de novembro, eu posso passar, certo? E esse momento, essa situação, não tem, porque eu estou falando com saúde pública. Se ele falar assim, eu não vou fechar, ele corre o risco depois de ser responsável por morte de milhões de pessoas. Então, assim, é uma coisa mundial, é uma coisa que, ao meu ver, a situação do coronavírus realmente não se enquadraria no fato do príncipe. Respeito o posicionamento contrário, já ouvi doutrinadores defendendo realmente que seria, né? Quando saiu aquela conclusão do presidente, eu tenho um tio que na hora me mandou hoje. Não, entendeu? Eu falei, não, vou explicar. A coisa não é assim. E realmente também concordo que seria, no máximo, ou 40% do FGTS. A multa de 40%. O restante não tenho dúvida, o aviso prévio é que ficaria. Mas assim, no momento de calamidade, se você concede um aviso prévio. Não né? tem como. Então eu entendo que não, também é o mesmo posicionamento. A doutora Vera está perguntando aqui se nós combinamos antes. Já não combinamos, não. A gente só está... Outra pergunta que surge aqui, doutora Graziele, que já está recorrente também,
Eu posso sobrepor uma decisão que eu tomei com base na 927, agora com base na 936? É aquilo que a doutora Graziela até falou um pouquinho antes sobre as férias, mas eu entendo que sim, perfeitamente. Por exemplo, eu tenho um empregado que vamos supor, eu coloquei ele no teletrabalho durante esse período. Peguei a 927, coloquei ele para teletrabalho, que não tenho jornada controlada, então eu tenho aquela dúvida se ele cabe ou não aqui na redução. Mas quando veio a 926, eu entendo que eu posso trazer ele para dentro da empresa e fazer aí 2 períodos, por exemplo, né? E reduzir essa jornada, tenho condições. Então, eu vou suspender aquele ato, aquele acordo que eu coloquei lá atrás para o teletrabalho, colocar ele para fazer atividade normal, controlada, e reduzo a jornada com base na 936. Para mim, não há impedimento nenhum. Muitos me perguntaram, doutora Graziele, e eu até tenho alguma dúvida, apesar da sua posicionamento aqui, é sobre as férias. Eu já concedi 15 dias de férias para o meu empregado com base na 927. Eu antecipei isso. Então, ele vai receber agora aqui no 15º dia, ou no 5º dia útil. Eu posso suspender essas férias para vir, então, e suspender o contrato dele? Eu entendo que sim, desde que ele concorde. Desde que haja concessão. Porque, de repente, ele também pode já ter se programado para esse pagamento, né? Para receber, porque você fala assim, mas não vai dar diferença do salário? Dá, porque imagine que se ele tivesse recebido lá no meados de março, de março, 30 dias de férias, 5º dia de abril ele já teria que ter recebido, né? Até o 5º dia de abril, ele tem que receber todos os 30 dias. Então, assim, eu entendo, e aí entra na questão do acordo entre as partes, mas aí com a concordância do empregado. Porque, doutora, eu penso o seguinte, a gente, na hora de analisar, eu, pelo menos, e já muita gente que eu já ouvi, muita gente não quer estar de férias agora, porque é uma férias que você não pode. Qual é o intuito das férias? Né? O intuito das férias é você passear, é você descansar, e a gente não está podendo sair de casa. Por isso, eu acho muito importante. Primeiro, o prazo, eu faço uma analogia. O mesmo prazo que eu tinha que avisá-lo, eu tenho que manter para dar um tempinho para ele se programar para voltar. Certo? Isso também acho do teletrabalho, se a gente estipulou um banco de horas, certo? Eu acho que para modificar em todas as situações, com a concordância do empregado, eu poderia, que enquadraria lá na questão do acordo individual. Do acordo individual. Uma pergunta aqui que chegou bastante interessante, ó. Cumulativo, eu posso cumular a hipótese da suspensão, né? Então, vou reduzir, da redução de salário e jornada com aquele financiamento do salário que havia saído primeiro? Pode. Para mim também não há impedimento nenhum, são 2 hipóteses totalmente diferentes, né? Nessa uma de redução de salário, a obrigação salarial continua, né? Embora aí reduzida em razão da redução da jornada, mas para mim são 2 situações totalmente diferentes, uma não conflita ou impede a outra. Inclusive, tem empresários, eu assisti uma live ontem do Paulo Guedes com vários setores, vários empresários, a Brasel, que é a associação de shoppings, a associação das CNDLs, e ele falava exatamente isso, porque eles estavam reclamando da burocracia, infelizmente uma burocracia, porque eles não tinham dinheiro para pagar a folha de março. A MP não abrangia o março, né? A MP, ela vale só a partir de agora, de abril. Então, eles estavam se valendo deste auxílio, deste financiamento, para pagar a folha de março e se valer dessas novas alterações, dessas medidas da 936 para os meses subsequentes. Então, ao meu ver, e assim, ao meu ver, pode sim, ela pode fazer, uma não vai impedir a outra. Perfeito. Doutora Grazi, nós completamos 1h15. Né? A nossa ideia, a gente tinha proposto a falar em 1 hora com o pessoal. E, mais uma vez, antes de passar para essas considerações finais, agradecer imensamente todo mundo que participou com a gente, né? Muitos advogados, muitos colegas, ex-alunos, o pessoal do interior, mesmo Barra do Garça, acabou de entrar aqui, Sorriso, Sinop, enfim, Alta Floresta. Gente, obrigado por estar aqui com a gente nessa manhã de segunda-feira, né, discutindo esses assuntos tão relevantes
para a atualidade, tão relevantes para a advocacia, mas, sobretudo, para a sociedade. Né? Porque o que a gente precisa hoje é buscar alternativas e formas de sair, de superar esse problema sem precedentes da melhor forma possível, com a menor perda possível. Né? E quando a gente fala em manutenção da vida, da saúde, da dignidade, a gente não pode dissociar isso de trabalho, de emprego. Né? Então, agradecendo muito mesmo a participação de todos, e especialmente da senhora, doutora Graziele, que está sempre aqui com a gente, está sempre com a OAB, sempre com a ESA, né? E mais uma vez nos abrilhantou com seus posicionamentos, com todo o seu conhecimento. Então, de coração, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a todos aqui, que a gente não consegue dar oi, mas tantas pessoas que eu estou morrendo de saudade de todo mundo, como falei, né? Você sente saudade, Colíder também é isso, 620 quilômetros, mas assim, muito obrigado. A parceria que eu tenho com a OAB, com a ESA, é um ponto que eu primo muito, porque sempre são para cursos, e eu defendo sempre essa formação, que a gente precisa, todos nós precisamos estar sempre estudando, inovando, independente de período de calamidade ou não. Então, muito obrigada, foi uma honra participar aqui da live, estou à disposição, que a gente vai discutindo sempre uns debates muito bons, de muito valor. Muito obrigada por tudo. Um abraço, um beijo para todo mundo também, todos os advogados, alunos, ex-alunos, pessoal de Cuiabá, Várzea Grande e do interior. E do mundo! E do mundo! Pessoal, quem quiser também acompanhar as informações através da página da ESA, né? Que vocês estão assistindo aqui, a página da OAB Mato Grosso, a minha página, Gisela Cardoso, quem não segue, da doutora Grazi, Grazi Cabral. Grazi Cabral 22, Grazi Cabral 22, né? A minha Gisela Cardoso, e vamos aí juntos, trocando informações e aprendendo cada dia mais e agradecendo, sempre agradecendo por cada oportunidade que a gente tem de estar junto. Obrigadão, gente, um bom dia a todos, boa semana a todos.